Mas e se eu te dissesse que o carinha do Monopoly não tem um monóculo, como todos achavam? E que também o Pikachu não tem a ponta da cauda preta? E que também Mandela não morreu na prisão em 1980, e sim na África do Sul em 2013. Todos esses enganos são apenas uma pequena parte da teoria do efeito Mandela. Todos esses pontos que citei agora há pouco são exemplos de como um evento denominado efeito Mandela funciona. Isso ocorre quando uma massa populacional acredita em algum fato irreal que nunca aconteceu. Essas foram algumas das palavras da jornalista Fiona Broome ao explicar esse conceito ao mundo. Mas apenas um adendo, ela não criou a teoria do efeito Mandela, apenas inseriu esse conceito ao mundo. Nas pesquisas que eu fiz, eu poderia dizer que o efeito Mandela pode se dividir em duas vertentes. Então senta aí, se acomoda e vamos embarcar no Expresso Mandela. Como eu disse antes, nós temos duas vertentes que podemos usar para tentar entender o efeito Mandela. A primeira seria a vertente físico-quântico e a segunda seria a psicológica. Então me acompanhe aqui para entender um pouco melhor sobre as duas. E pelo fato de ambas terem significados tão diferentes, alguma vai se encaixar com sua linha de pensamento. A vertente quântica. O cientista Werner Weisberg, junto com o tão conhecido Erwin Schrödinger, eles foram os pioneiros da física quântica. Para quem não entende muito bem ou não está ligado sobre o que é física quântica, é nada mais nada menos do que o ramo teórico da ciência que estuda os fenômenos que acontecem com as partículas subatômicas ou atômicas. E é falando do meio subatômico que eu vou tentar explicar essa teoria para vocês. Na física quântica existe um princípio que se chama dualidade onda-partícula. Tá bom, deixa eu explicar o que é isso para vocês. Dualidade onda-partícula diz que um corpo atômico pode atuar tanto como ondas, tanto quanto partículas. Ok, você pode ficar um pouco confuso com a parte teórica, mas na prática fica mais claro. A dualidade entre a onda e a partícula diz que um corpo atômico pode estar em duas situações ao mesmo tempo. Para exemplificar mais ainda, podemos citar os experimentos de Schrödinger, chamado gato de Schrödinger, bem conhecido, onde um gato preso em uma caixa poderia estar não apenas vivo e nem apenas morto, mas sim vivo e morto ao mesmo tempo. Isso se dá pela vida do gato estar atrelada a eventos aleatórios, e o gato se manteria vivo ou morto até que o observador abra a caixa, fazendo com que seja determinado se ele está vivo ou morto. E caso vocês queiram, poderíamos estar falando mais um pouco sobre esse experimento que abre portas para diversas áreas da física quântica. Então deixe aí nos comentários caso você se interesse. Depois de toda essa explicação, entendemos que um corpo pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Mas não é apenas sobre isso. Nessa teoria também diz que um corpo pode estar no passado e no futuro, e também em uma realidade e em outra, tudo ao mesmo tempo. Se reamarmos mais um pouco nesse vasto mundo de teorias do mundo quântico, chegamos na teoria dos diversos mundos, que é a existência de diversas realidades alternativas para cada indivíduo. Então, quando as pessoas lembram do carinha do Monopoly com o monóculo, ou da morte de Mandela encarcerado em 1980, isso não pode ser tão irreal assim. Essa mesma teoria diz que, pelo fato da possível existência das infinitas realidades, em alguma delas, Mandela pode ter morrido na prisão em 1980, ou até mesmo o carinha usar o monóculo. Pois como as partículas se comportam de forma aleatória, são caóticas, é possível que as realidades tenham se sobreposto. E o que acontece na real é apenas um vestígio de acontecimentos que ocorreram em outra realidade, que caoticamente se sobrepôs à nossa. Mas eu compreendo que, mesmo sendo muito intrigante todas essas teorias, para algumas pessoas possa ser maluco demais para essa realidade. Mas nosso conhecimento sobre física quântica é bem limitado, e essas teorias servem para nos mostrar que nosso universo é vasto e que não conhecemos nada ainda. Vertente psicológica. Agora, sendo um pouco mais realista, temos a vertente psicológica do efeito Mandela, que fala da incapacidade do nosso cérebro de se recordar de tudo em sua plena certeza. Simplificando, isso implica na existência de falsas memórias. Ou seja, no meio em que vivemos e notícias que escutamos, nós criamos algo que acreditamos ser real, sem levar em consideração
que nós não acreditamos em algo que vimos, mas sim em alguma notícia falsa. E o melhor exemplo aconteceu aqui no Brasil. No dia 11 de setembro, aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. Porém, no Brasil, nasceu uma memória coletiva que a notícia do atentado aconteceu na mesma hora em que estava passando Dragon Ball Z, no episódio onde o Goku se transformava pela primeira vez em Super Saiyajin. O problema está na diferença de horários. O prontuário onde passou a notícia aconteceu às 9h30 da manhã, e a TV Globinho, onde passava o Dragon Ball, passava às 11h30, ou seja, 2 horas depois do ocorrido. Mas aí a questão, por que as pessoas dizem isso? Essa é fácil, pela conveniência. É bem mais legal dizer que você estava assistindo a transformação mais forte do Goku quando o desenho foi interrompido para anunciar o atentado. Provavelmente alguém compartilhou isso com os amigos, todos acreditaram e foram espalhando essa história. Até que chegou a um ponto que todos acreditavam que tinham vivido aquilo. Mesmo tudo isso sendo uma grande mentira, e assim que se formam as memórias falsas, ou fake news cerebrais. Aquela mentira que foi contada de uma forma tão conveniente que faz com que você passe a acreditar aquilo como uma verdade plena e a configuram em sua memória regular. Mas agora me falem vocês. Vocês acham que o efeito Mandela se trata de uma sobreposição da realidade e dualidade de partículas? Ou sobre memórias falsas que guardamos sem nem perceber? Meu nome é Gabriel. No mais é isso. Caso você tenha gostado, deixe um like. E caso queira, deposite algum comentário, dando um feedback, alguma discussão ou algum levantamento que você queira fazer. Se inscreve no canal e compartilha para os amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu vejo vocês na próxima, meus caros viajantes do tempo.